Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o quadro de classes e ordens numéricas, coisa que vocês já conhecem, a gente já trabalhou em aulas anteriores, só que agora tem uma novidade que a gente vai aprender. Então fica aqui comigo até o final da aula porque vocês vão aprender um assunto novo aqui, tá legal? Então, nós vamos começar a sequência 16, atividade 16.2 do 5º ano, volume 1 de maio. Mas antes da gente começar já, vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito essa aula a chegar para outros alunos, tá certo? Então, você deixando o like, você vai estar fazendo essa aula aí para outros alunos também, para eles aprenderem junto com vocês. Já compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e chama eles aqui para o canal, tá certo? Lembrando, se você ficar com dúvida, o que faz mesmo? Vem aqui embaixo do vídeo e comenta, mas é importantíssimo que você fique comigo até o final da aula. Você tem que assistir até o final e depois você comenta aqui a sua dúvida para mim, porque quando você assiste toda a explicação, você pode resolver a sua dúvida já na explicação. E aí, mesmo assim, se você continuar com a dúvida, você comenta aqui para mim, tá certo? Já verifica também se você está inscrito no canal, ativa o poderoso sininho da notificação para não perder mais nenhuma aula do canal, porque quando você está inscrito com o sininho ativado, o YouTube avisa vocês que tem aula nova todos os dias, combinado? Então vamos começar. Número 1. Leonardo aprendeu que o quadro de ordens e classes, o qual ele já conhecia, pode ser ampliado para incluir a parte decimal de uma escrita numérica, que fica à direita da vírgula. O quadro também ajuda na leitura dessas escritas. Então veja só, nós temos o quadro de ordens e classes, que a gente já conhece. A gente conhece ele somente até aqui, ó, daqui para cá, onde temos a classe das unidades simples, unidade, dezena, centena. E agora vocês vão aprender essa parte aqui, ó, que é da parte decimal, tá certo? Que vem depois da vírgula. A gente vai começar agora a trabalhar bastante com números com vírgula, tá certo? Então vamos entender aqui, ó, como a gente já conhece as unidades simples, né? Unidade, dezena, centena, agora a gente vai começar a entender aqui, ó, o que vem depois da vírgula. Então, como que eles são chamados? A primeira casa depois da vírgula é chamada de décimo. A segunda casa, centésimo, e depois a casa milésimo. Até aqui, tranquilo, né? Então, nós temos aqui 2 unidades, 13 unidades e 7 unidades. 13 unidades aqui, no caso, nós temos uma dezena e 3 unidades, né? Muito bem. Agora, como que a gente lê tudo isso? Ó, a número 2 está falando assim, ó, como você lê cada um dos números registrados no quadro. Então, ele está falando, ó, cada um, isolado. Então, vamos ler aqui, isolado cada um. 2 unidades, 5 décimos e 4 centésimos. E aqui eu tenho, vamos colocar o 13 inteiro assim? 13 unidades, 7 centésimos. O zero, eu pulo ele, porque ele está zerado no décimo. Então eu falo assim, 13 unidades e 7 centésimos. Posso falar 13 unidades, 0 décimo e 7 centésimos? Posso também, não tem problema. Então vamos ler aqui, ó, 13 unidades, 0 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. Tá vendo? Esse aqui vai até o milésimo. Muito bem. E aqui embaixo eu tenho 7 unidades e 6 décimos. Muito bacana. Sabe onde a gente vê usar isso muito? Em corridas. Corrida de Fórmula 1, corrida em geral de moto, de carro. A gente vê eles utilizarem a numeração décimo, centésimo e milésimo, principalmente. Conta muito numa corrida para ver quem chega em primeiro lugar. Tá certo? Então isso aqui conta muito. O dia que vocês estiverem assistindo na televisão algum tipo de corrida, repare que eles marcam até os milésimos do tempo que o carro levou para dar a volta no circuito todo. Tá? É muito usual nesse tipo de esporte. Legal, agora vamos então continuar. Número 3. Esse quadro também nos auxilia a compreender, por exemplo, como realizar adições e subtrações com números racionais. Observe e comente com um colega as diferenças nos registros de Leonardo e de seu amigo Mateus. Elas modificam o resultado? Então veja só, o quadro lá, né, de ordens e classes numéricas vai auxiliar vocês a entender o que está acontecendo aqui, ó, nessa adição. E também ó, na subtração, ó, foi feita adição e subtração por Mateus e Leonardo. Muito bem. Já vamos entender, não se assuste com esse monte de número,
porque tá fácil, tá tranquilo, tá bom? Então, muito bem. O exercício está falando que o quadro nos auxilia a entender isso. E agora é para vocês observarem essa adição e subtração para entender as diferenças que o Leonardo e o Matheus fizeram. E verificar se elas modificam o resultado, ou seja, se o resultado vai dar diferente, tá? Na conta do Leonardo com a do Matheus. Lembrando também que o exercício está falando o seguinte, ó, veja só como eu falo que é muito importante vocês compartilharem a aula, porque o próprio exercício está falando aqui, ó, para vocês comentarem com o colega. Como que vocês vão fazer isso? Mandando no WhatsApp para eles e conversando com eles sobre o exercício, tá bom? Então vamos lá. Leonardo fez uma adição e o Matheus também. Agora vamos primeiro entender o seguinte. Qual que é o resultado que o Leonardo obteve? Ele obteve 15,615, né? A gente pode falar 615, mas a gente já vai ler da forma correta como o quadro diz. 15,615. E aqui 15, no resultado do Matheus, 15,615. Então, o resultado dos dois está igual. Agora, nós vamos observar as diferenças aqui, ó, tá bom? Então, o resultado não deu diferente, já está igual. Muito bem, isso já é um bom sinal. Então, vamos entender, ó. O Leonardo ele fez o seguinte, ó, vamos trazer aqui as marcações. Então, eu tenho aqui, ó, 5 milésimos. Temos aqui a coluna dos centésimos, a dos décimos, aí tem a vírgula, que separa aqui, ó, tá vendo? Que começam as unidades simples, veja só, unidade, dezena, só temos aqui, não temos centena. E aí eu estou fazendo uma adição, 13,075 mais 2,54. Tá, agora vamos ler da forma que o quadro fala para a gente. Então eu tenho 2 unidades, 5 décimos aqui, 4 centésimos. E aqui embaixo eu tenho 1 dezena, 3 unidades, 0 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. E aqui no resultado, 1 dezena, 5 unidades, 6 décimos, 1 centésimo e 5 milésimos. Muito bem, fizemos a leitura, mas agora a gente vai entender o cálculo, né? Não adianta fazer a leitura, tem que saber calcular. Então o que está acontecendo aqui? Vamos ver. Comparando com a do Matheus. Então, veja só. Começando aqui no milésimo a nossa conta. 5, tá vendo que está vazio aqui? 5 está sozinho, então o que eu faço? Eu só coloco ele aqui embaixo. Depois aqui, 4 mais 7, quanto que deu? Deu 11. Então vem 1 aqui embaixo e subiu 1 aqui na casa dos décimos. Muito bem, certinho. E agora, eu tenho 1 mais 5 vai dar 6. E 6 mais 0 continua 6. Até aqui tudo bem. Baixa minha vírgula aqui, ó, que está aqui. E continuo. 2 mais 3 deu 5. E o 1 que está sozinho continua 1. Então obtive o meu resultado, da forma que vocês estão acostumados. Agora vamos comparar com a do Matheus. O que ele fez de diferente? Então nós temos 2,54 e aqui nós temos 2,540. O Matheus ele adicionou esse zero aqui na conta. Então o que aconteceu? Ele só preencheu o espaço vazio, que eu costumo falar para vocês que quando não tem nada é zero, tá certo? Então aqui, ó, 0 mais 5, continua 5, não mudou nada, ó, tá vendo? Aqui não mudou nada, ó, aqui também teve 5 de resultado. Agora aqui, 4 mais 7 deu 11, da mesma forma, ó, subiu 1, aqui também subiu 1 nos décimos. Então eu coloco aqui no centésimo esse 1, subo 1 nos décimos e continua a minha conta. Ó. 1 mais 5, 6 e 6 mais 0, 6 também. Depois eu venho aqui, ó, 2 mais 3 vai dar 5, igualzinho. Ó. Então, ó, por enquanto, paramos aqui ó, no resultado 5. Veja só, 5, 6, 1, 5. 5, 6, 1, 5. Igualzinho. E aqui o 1 que está sozinho, baixou aqui. Igual está aqui. Legal, né? Vamos ver a subtração? Então, na subtração aqui, ó, mesma coisa. Nós temos milésimos, centésimos, décimos, unidades e dezenas. Vamos dar uma olhadinha, então. 5, lembrando, ó, aqui não tem nada, quando não tem nada é o zero. Então, 5 mais não. 5 menos agora é subtração. Então, 5 menos nada continua 5.
7 menos nada, continua 7. 0 menos 6, quanto que vai dar? Deu 4. Por quê? Porque o 0, aqui é uma subtração. O 0 ele é menor que o 6. Eu não consigo subtrair. O que a gente faz? Empresta 1 aqui, ó. A hora que eu empresto 1, aí virou 10. Virou 10, menos 6, sobrou 4. Ah, agora sim, né? E aqui esse número 3 virou o número 2. 2 menos 7, dá para subtrair? Não dá. Por quê? Porque o 2 é menor que o 7. O que a gente faz? Empresta aqui 1. Agora sim, ó, veja só, virou o 12 e o 1 virou 0. 12 menos 7, o resultado é 5. Legal. Entendemos a subtração do Leonardo. O que a gente vai fazer? Já entendemos também a adição do Matheus, né? Aqui. E agora nós vamos entender a subtração do Matheus. Então veja só, vimos aqui então que aqui deu 5. Deixa eu arrumar aqui bem certinho, que ficou por cima. Pronto, 5, 7, 4, 5. Beleza. O que o Matheus fez de diferente do Leonardo? Tá vendo que aqui está vazio? O Matheus ele preencheu então com 0. Foi isso que ele fez. E o resultado ficou igual? 5,4 décimos, 7 centésimos, 5 milésimos. Ficou 5 unidades, 4 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. E ele acrescentou 0 aqui para facilitar a conta para ele, para não ficar esse espaço vazio. Então veja só, 5 menos 0, quanto que deu? Deu 5 mesmo. 7 menos 0, continuou 7. E agora aqui, mesmo procedimento, empresta do 3, ele vira 2, emprestou uma unidade, virou 10. 10 menos 6, deu 4. Tá legal? Tranquilo, né? Agora aqui, ó, 2 menos 7, dá para fazer? Não dá, né? O 2 é menor que o 7. O que fez? Emprestou do 1, o 1 virou 0, e aqui virou 12. Muito bem, 12 menos 7, 5 de resultado. Então, os resultados ficaram iguaizinhos. Então, vamos agora reler a pergunta. As diferenças do Matheus com a do Leonardo modificaram o resultado? E a resposta é não. Não modificou. Vou colocar bem grandão aqui do lado, ó, que ali está apertadinho. Então, não modificou, tá certo? Aqui o espaço ficou apertado, deixa eu tirar. Muito bem. Por que não modificou? Porque o 0 que ele colocou aqui embaixo e aqui não alterou o valor do número. Foi só para facilitar, não ficar esse espaço vazio. Por que ele fez isso? Porque ele colocando o 0, não fica esse espaço vago, fica fácil dele preencher todo o quadro e não correr o risco de colocar, por exemplo, 6 décimo aqui ou aqui, e aí sim, se ele colocasse na posição errada, né, na casa errada, daria sim diferença no resultado. Então o 0 veio para ajudar nessa organização na hora de montar a conta, tá certo? Bem tranquilo, né? Não é difícil, é só prestar atenção onde que fica milésimo, centésimo, décimo, unidade, dezena, centena e por aí vai, para não errar na hora de montar a conta. Combinado? Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora. Fazendo isso, você vai estar ajudando outros alunos, assim como eu estou ajudando vocês. Então já vem aqui, deixa o like, não custa nada. Compartilhe essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Lembrando, quando você está inscrito aqui no canal, isso faz com que o YouTube avise vocês quando eu posto uma aula nova, quando eu posto uma enquete nova para vocês, quando eu posto quando eu faço uma postagem lá nas comunidades. Então é importantíssimo que você se inscreva, esteja com o sininho ativado para receber todas essas novidades do canal. Inclusive eu estou com enquete aqui para vocês responderem. Vai lá e dá uma olhadinha nas enquetes, tem mais de uma enquete perguntando para vocês sobre quais livros vocês querem que eu traga aqui para o canal, tá certo? E outra coisa muito importante, se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida, tá certo? Um grande abraço, até a próxima aula.